em pé em nome de Jesus. Coloque as suas mãos assim em forma de receber. Feche seus olhos. E você talvez que queira uma promoção lá no teu trabalho. Você que quer talvez uma nova colocação no mercado de trabalho. Coloque essa situação nas mãos do Senhor. Peça ao Senhor. Prove. Fala, Senhor, eu quero ser dizimista da casa do Senhor. Eu quero ser ofertante, Senhor. Coloque nas mãos de Deus. E rompa em fé nessa área da sua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, Senhor amado, Deus querido, pelos meus irmãos e abençoo a vida deles, Pai. Ó Deus, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, Senhor. Este irmão, ó Deus, que está, Senhor, à procura de uma nova colocação no mercado de trabalho, Senhor, abre a porta, Senhor. Senhor, abre esta porta, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus, abre a porta, Senhor amado, Deus querido, esta porta de promoção, Senhor, que esta pessoa está já há tanto tempo neste local, Senhor. Ó Deus, e ela tem feito tudo, Senhor, ó Pai, conforme, Senhor amado, Deus querido, ó Deus, a tua vontade. Então, Senhor, abençoa este meu irmão, abençoa esta minha irmã, Senhor, porque ele quer ser um dizimista fiel na casa do Senhor. Ele quer ser um ofertante, ela quer ser uma ofertante na casa do Senhor. Ela quer, Senhor, te adorar, te louvar, te render louvores, Pai. Quer ser grata ao Senhor, quer honrar ao Senhor com seus dízimos, com suas ofertas, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, tudo vem do Senhor, tudo é o Senhor que nos dá, tudo é o Senhor, ó Pai, que provê. Então, Senhor, provê, Senhor, abre essa porta, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, em nome de Jesus, amém. Dá uma linda e forte salva de palmas para Jesus, e vamos receber a nossa amada, querida, linda, maravilhosa, salve, salve, missionária Leia, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode se sentar um pouquinho. Aleluia. O louvor não sei aqui ainda não, fica aí. Aleluia, é com a honra que estou essa noite, tremendo e com temor no coração. Deixa eu abrir aqui, né? Já estou nervosa, qualquer coisa fecha para os universitários, né? Aleluia. Hoje, quando voltamos de Colombo, calma aí, eu gosto de... Dá um lá maior aí, brincadeira. Eu sempre quis fazer isso. Vamos cantar a Ele a glória. Se coloque de pé. Não sentem, se coloque de pé. Amém. A Ele a glória. Você pode abrir a sua boca nessa noite, hoje à tarde, quando viemos de Colombo e o meu marido falou que ele estava cansado. Eu falei, quer me passar a palavra? Aí ele falou, opa. Eu falei, eu quero. E quando ele falou quem era, que era sobre a vida de Elias, eu confesso que eu fiquei confortável, porque é a minha área de conforto, amém? Mas não estou tão confortável assim agora, amém? Estava ali, César, meu Deus, eu demoro tanto assim. E a Lília, eu falei, Lília, eu dei uma hora, meu Deus do céu, não vai dar tempo de pregar tudo isso. Agora eu entendo a aflição dele, amém? E é com muito temor e tremor que eu estou aqui essa noite, na frente dele. E ele falou que, eu falei para ele olhar, ele vai viajar daqui a pouco. Eu falei, vai ver um livro no e-book, ele não quer mais, acho que já achou. Amém? Ainda bem que hoje tem pouquinha gente, né? Glória a Deus. Vamos adorar Ele? Amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui tremendo. Ore por mim. Ele já está aqui. Antes mesmo de você chegar, Ele já estava. Quem você é quando está na presença dEle? Quem é você quando Ele está? Quem é você quando Ele não está te vendo? Quem é você quando não está na presença de ninguém? Quem é você quando entra no seu quarto, que fecha a sua porta? Quem é você? Você é filho? Você é filha? Quem é você quando ouve a voz dEle? Quem é você? Quem é você em Deus?
150 homens, subiu ao Monte Carmelo, sozinho, e uma fé inabalável. Quem é você? Filho de Deus. Você é filho. Você é filho. Quem é você? Quando fecha a porta, dobra o joelho e clama ao Senhor. Quem é você? Quem é você? A Ele a glória, a Ele o louvor, somente a Ele, somente a Ele. Vamos, igreja, somente a Ele, somente a Ele. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui. Aleluia. A Ele. Quem é você? Seja filho, seja filho, seja filho, seja filho, seja filho. Quem é você quando fecha a porta da sua casa? Quem é você quando fecha, as luzes se apagam? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando senta na sala da sua casa sozinho? Quem é você que não tem ninguém na sua casa? Quem é você? Quem é você, filho de Deus? Hey, coloca a mão no seu coração. Você é filho. Você é filho. Você é filho, filho amado, filho desejado. No ventre da sua mãe, ela querendo, seu pai querendo ou não, seu pai estando com ela ou não, você foi desenhado, projetado por Deus. Talvez os percalços da vida te levaram para um lado esquerdo, um outro lado, mas o Senhor tem te trazido de volta para o centro da vontade dEle. Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Quem é você? Quem é você quando está sozinho? Quando não tem louvor? Quando não tem líder, não tem pastor? Quem é você? O que ecoa na sua mente, no seu coração? O que os teus olhos te levam a ver? Os seus ouvidos te levam a ouvir? Quem é você? Que essa noite a palavra de Deus seja lâmpadas e luz para os seus caminhos. Ele é a palavra. Ele é o centro de todas as coisas. Ele que fez tudo. Ele te projetou. E que nesta noite tenha uma porção dobrada para você. Se assim você desejar, dê uma forte salva de palmas para Ele. Vá se sentando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje vocês estão de sacanagem comigo, né? Meu Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Quero começar com uma frase. Desde quando eu comecei a ler Elias, que fala assim: busque o fogo e Deus trará a chuva. Se você buscar o fogo, Deus vai te dar chuva, amém? Vamos começar lendo Reis, 1 Reis 18, do 20 ao 40. Vamos fazer algo diferente essa noite. Quando o missionário me falou que a mensagem seria: não há desafio maior que o nosso Deus, a vida de Elias. Eu confesso que eu fiquei muito confortável, porque a vida dele fala muito comigo. É um homem simples, um profeta simples, mas que teve uma ousadia sobrenatural, amém?
E como ele me deu essa palavra, ele não vai ficar confortável. Ele leu tão bem para mim, gente, porque eu li, reli, e eu fiz ele ler para mim, fiz ele me ensinar a palavra para eu poder aplicar. Porque ele falou, vai ler para você não gaguejar, hein? Eu falei, misericórdia. Antes de eu subir, ele já está reclamando. Então ele vai ficar de pé, vai fazer igual o apóstolo Doriel e vai ler para mim. 1 Reis 18, do 22 ao 40. Vem, amor, lê para mim. 18, do 22 ao 40. Gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ele hoje não está muito bem, não, então talvez vocês não entendam muito bem. Vem aqui ler para mim. Isso, 22 ao 40. Aqui, ó, pode acompanhar aqui. Glória a Deus, irmãos. Pelo menos eu vou ler a Bíblia hoje. Vamos à leitura. Vamos ler na NVI. Amém? Amém? Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal,
não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Não há grandeza nem efeitos na vida de alguém sem haverá grandes desafios. Coloca o 34 novamente aqui, volta aqui o 34 novamente. Aqui, em 1 Reis fala que lá havia 3 anos que não havia chuva. A história de Elias começa assim. Foi quando ele foi chamado, ele estava sumido de uma cidade, mas Deus o chamou. E fez para eles ter de frente com o rei, com Deus. E falou, vai ter com Baal. Imagina Bolsonaro agora, querendo fugir do Lula. E Deus fala, vai ter com Lula. Só um exemplo aí, tá bom, irmãos? E ele vai lá, ele sabendo o que vai acontecer. Pensa, foi o que aconteceu mais ou menos com Baal, com Elias. E Baal sabia. E eu imagino, parafraseando aqui, imagina Baal falando, esse cara é louco, procurou ele 3 anos. E ele vai vir falar comigo. Por que eu gosto da vida de Elias? Pela ousadia dele espiritual. Porque se ele não tivesse uma convicção que era Deus, ele não estaria ali. E para a gente fazer grandes feitos, irmão, hoje a gente precisa ter uma grandeza muito grande dentro de nós, que é Deus que está fazendo. Porque senão a gente não quer nem sair de casa. Quantas pessoas poderiam estar aqui que não estão? Que não conseguiu vencer o frio, ou vencer a preguiça, ou vencer tantas outras coisas que o mundo lá fora tem assolado, tem gerado. É assim ou não é? Deus nos chama a grandezas e aos grandes feitos, mas fugimos desse chamado quando reagimos de forma diferente. Fugimos quando Jesus chama para grandes feitos. Eu gosto muito da história do César. Estamos usando isso muito lá em Colombo, que eu falo, gente, o pastor de vocês foi um pastor que pegou 7 pessoas na igreja. E aqui nós temos mais. Então, nós temos o dobro. Então, creia que vai dar tudo certo. Porque ele chegou, tinha 14. Eu tinha 7. Depois foi multiplicando para 14, mais para 14, daqui a pouco tinha 300. E assim vai ser. A história do César é um grande feito. Porque ele largou a vida dele. Hoje eu conversando com a irmã lá, e a irmã falando das coisas, e ela não conhecia muito bem o testemunho do César. Eu falei, olha, que ele falou na célula que ele cavava buraco, para ganhar R$10 cada buraco. E, era R$10, né? R$10 cada buraco. 12. E ele contava isso, e todo mundo ficou abismado. Por quê? Porque, era um pastor. Ele falou, olha, quando eu vi que Deus falou comigo, você precisa entesourar para seus filhos, aquilo ali me chocou. Ele contou o testemunho dele na célula, e a pessoa não entendeu muito bem. E ela falou, o que era aquilo que ele estava falando? Eu falei, olha, ele veio da Federal de Rio Grande do Sul, é inteligentíssimo, mas ele não tem problema, fome a gente não vai passar, porque ele não tem problema de cavar buraco, pegar cocô, limpar vala, né, no caso, aqueles negócios, ele não tem problema. Sabe por quê? Porque quando ele disse sim, eu estou falando dele, mas tem outras pessoas que têm outros chamados, tem outras, se dedicaram, estão fazendo outros feitos, como Elias fez, e tantos outros homens, só que a gente está falando de um homem de carne, claro, eu vou colocar o meu aqui, né, o meu homem. Então, olhando para a vida dele, que é o nosso pastor, que é o nosso líder, gente, é um grande feito, você chegar a uma igreja com 7 pessoas, quando ele me contou essa história, eu não acreditei, porque eu escutava falar que a igreja dele era de 300, que ele colocou 300 pessoas, um exemplo, tá, não é tudo isso, de um dia para a noite, mais ou menos assim, e todo mundo falava dele. E eu falei, uau, que homem é esse? Que o vento é mais ou menos isso. E as mulheres ficavam doidas. Por que eu queria saber quem era ele? Porque o nome dele era falado, como estava sendo falado o nome de Elias. Ele estava sendo procurado. E de repente ele é chamado por Deus. E Deus manda ele ter com o rei Baal. Desculpa, com o rei Acabe. Imagina, para este rei, eu procuro este homem e este homem está vindo até a mim. Ele é louco. É uma ousadia tremenda. E muitos de nós, às vezes a gente faz alguma coisa errada, olha alguma coisa no telefone, passa alguém lá, e a gente tem medo de olhar a Bíblia, tem medo de chamar. O líder fala, quero falar com você. Meu Deus, será que ele viu? Será que ele viu eu olhando? Meu Deus, será? Eita, ele está vendo como que faz para pagar? Some tudo. É assim ou não é? É, gente. É assim.
Hoje, porque a gente quer ver os feitos dos outros e falar, olha, eu estava lá, tá? Eu estava lá. Olha que louvor maravilhoso, gente. Olha que louvor incrível. Eu falei, meu Deus do céu. Nesse dia que a Lília falou, do que ela se jogou aqui, a gente estava aqui limpando. Ela estava limpando, eu estava fazendo a mesa da ceia. Gente, a gente não conseguiu fazer mais as coisas com esse louvor tocando. Imagina para esses meninos chegar no nível que eles estão. Eles tiveram que se dedicar ao tempo deles, largar a quinta-feira deles, um dia que eles poderiam estar em casa. Quinta-feira fez um friozinho, gostoso para tomar uma sopa, um caldo, mas eles estavam aqui ensaiando. Eles se dedicaram, eles pararam o tempo deles para ouvir a música, para se dedicar naquilo. E posso falar, vocês acham que saíram tudo perfeito? Eu tenho certeza, se vocês perguntarem para eles aqui, qualquer um deles, eles vão falar, não, saiu, desafinou alguma coisa. Porque eles buscam a perfeição, são feitos que eles fazem. Ah, mas é superficial. Mas está fazendo para Jesus. Por isso que eu perguntei, quem é você quando você se tranca no seu quarto? Quem é você quando fecha a porta, quando apaga uma luz? Quem é você? Porque é muito bonitinho sentar na igreja, sentar na faculdade, sentar no nosso trabalho e falar, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quem é você quando não está vendo, quando o seu líder, seu pastor, sua mãe, seu pai não está vendo, seu marido, a sua esposa não está vendo? Quem é você no seu íntimo? Quem é você na frente do telefone 1h da manhã? Quem é você? Porque existe, nós mulheres principalmente, temos muitos... já vou falar dela, que ela está aqui nessa história, Jezabel, que a gente acha que Jezabel é só uma mulher cheia de batom, brincos compridos, tudo mais, até vim com brinco comprido hoje, ó, ganhei de presente, tem 2 anos, e acha que é só isso, não é. Jezabel fala-se de manipulação, não tem nada a ver com vestes, não tem nada a ver com batom, não tem nada a ver com isso, amém? E mais para frente a gente vai conhecer essa mulher, aleluia. Deus nos chama à grandeza e aos grandes feitos, mas fugimos dessa chamada quando rejeitamos e evitamos e até fugimos de situações onde nós nos vemos em vantagens que não temos, nos vemos incapazes ou com falta de incapaz, amém? Muitas vezes as pessoas falam, somos incapazes, é assim ou não é? Você nem fez. Nós mulheres, como eu estava falando, temos muito uma forma feia de julgar. É assim ou não é? É, mulheres, sim, somos. Olhamos alguém e julgamos alguém. Amém? Os homens é mais prático. Tem uns homens que julgam, mas tem a maioria das mulheres. Amém? Vamos ver um pouco mais abaixo. Vou deixar sobre essa história e vamos fazer uma dinâmica. Vou até colocar aqui que eu vou querer 3 mulheres daqui a pouco. Está aqui uma dinâmica que eu quero fazer com vocês. Para melhorar a nossa conversa aqui, quero ler com vocês Números 13 ao 33. Números 13 ao 33. Diz assim, também vimos ali gigantes aos descendentes de Anak, perto deles nós nos sentimos tão pequenos como os gafanhotos, e para eles também parecíamos, imagina eles nos olhando, parecíamos quem? Um nada, um cisco, mas quem foi ele na história? Veio Davi, um menino que estava por trás das malhadas, que o pai não queria, o pai não gostava, uns contam que o pai não gostava, outros pais dizem que o pai rejeitava, mas a Bíblia fala que eles estavam servindo, ele era separado de Deus, amém? E ele se levantou para derrubar um homem gigante. Às vezes você se olha pequenininho, porque fala, eu sou a menor da casa do meu pai, eu não vou dar conta, mas se você se olhar para dentro de você, como fala a palavra, entre no seu quarto, fecha a sua porta, firmemente, ore ao Senhor, Ele vai mostrar quem é você, aleluia. Na vida de Elias, como na vida de muitos personagens da Bíblia, vemos um modelo de vida que realiza grandes efeitos, que o nosso Senhor quer que a gente vivemos. O que Deus quer que você viva aqui nessa terra? Eu quero fazer muitas perguntas para você essa noite. O que Deus quer que você viva nessa terra? Talvez você trabalhe lá como vamos falar, construtor, e você quer construir casa para o resto da vida, quer construir prédio para o resto da vida. Talvez você é vendedor e você quer ser vendedor para o resto da vida. Será que é isso que o Senhor quer de você?
Será que ele não quer mais? Será que ele não quer mais, além? Vamos trazer aqui para a vida espiritual. Talvez você nunca levou ninguém para Jesus. Talvez você não trouxe ninguém para a igreja. Talvez você não tenha nem a dádiva de falar assim, ó, eu ganhei, eu gerei, eu batizei. Você pode falar que você fez isso com alguém? Para quando aquela pessoa sair da igreja, você sentir a dor que aquele pastor sente? Qual é a tua expectativa quando alguém sai da igreja? Você vai atrás? Você manda uma mensagem? Ou você simplesmente fica apático? Ai, que pena que saiu. Por que mesmo que saiu? Por que mesmo? Você quer saber da fofoca ou você quer saber por que ela saiu para ajudar? Elias não se intimidou pelas ameaças. 1 Reis 18:4. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes ofereceu comida e água. Aqui é um homem. Obadias é um servo do rei, que ficava num palácio, servindo Jezabel e servindo ao rei Acabe. Mas ele sabia do propósito, ele conhecia o nome Elias. Então ele sabia que uma hora o Senhor ia fazer um movimento. Mas eu não posso ler toda a história de Elias agora para você. Bem antes, fala que Elias já estava naquela cidade, já teve ali, é como se eu estava falando sobre a Praça da Esmeralda, é como se ele já veio na Praça da Esmeralda e foi embora, se escondeu um pouquinho e vai voltar uma outra hora. Amém? Aquele homem, ele entendeu o propósito de Deus. Amém? Hoje, como eu falei aqui, quando uma pessoa sai da igreja, nós estamos preocupados em saber mais por que ela saiu, ou não preocupados em buscar essa pessoa. Amém? Elias não se intimidou pelo maior número de inimigos, como vemos ali em 1 Reis 18:19. Vamos ler lá. Elias, ele não se intimidou pelo maior número de inimigos que tinha ali. 1 Reis 18:19 diz assim: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Jezabel era uma mulher que ela já estava manipulando uma pessoa. Por isso, quando eu comecei falando que Jezabel não é uma mulher que está de saias curtas, batom vermelho, porque é o que dizem umas igrejas aí, fala isso, brincos compridos, não. Jezabel se fala manipulação, até peguei aqui Jezabel é um espírito de corrupção que existe dentro das igrejas, das congregações, dentro dos ministérios, querendo manipular, até dentro da casa, até dentro da igreja. Aqui eu parei com essa brincadeira. Falei até para o César, não quero mais essa brincadeira de falar assim, eu quero mandar em você. Porque quem manda no marido tem espírito de Jezabel. É personificação de Jezabel em vida. Você, mulher, que você queira mandar no seu marido, você é personificação de Jezabel. Leia o que é Jezabel. Você está querendo corromper seu casamento e sua casa. Amém? Isso aqui é Bíblia, gente. Está aqui, ó, está dizendo. Se você ler, pegar a história de Jezabel, é isso que fala. Amém? Jezabel não é aquela mulher lá que pintam lá, que está lá naqueles, como que fala? Aquelas séries, aquela rainha bonita. É corrupção. Amém? E o nosso casamento precisa ser incorruptível. Amém? Então, quando eu falei para o César, Deus me livre, quando eu entendi que Jezabel era mulher suja, feia, que queria intervir nas coisas. Graças a Deus que o César nunca deixou eu mandar nele. Graças a Deus. Graças a Deus. E você, mulher, que você fala assim, eu mando no meu marido. Você tem que ter vergonha. Porque se você entender o que é corrupção dentro do casamento, vai ler o que é corrupção. Quem é Jezabel dentro do casamento. Se seu marido mandou fazer alguma coisa, fala assim, amor, não manda não, pede que eu vou. Vai com carinho, vai braba também, mas vai. Melhor do que ter uma personificação de mulher ruim, de serpente, de diabo. Gente, Jezabel, em outras palavras aqui mais aberta, ela é um demônio. Ela é um demônio em forma de mulher, que vai manipular a mente.
Ela manipulava a mente do rei Acabe. Ela estava manipulando os homens. Ela chamava, fazia uma mesa e chamava 400 homens para sentar ali, para poder para fazer a cabeça. Quando tivesse a guerra contra Elias, eles iriam se juntar com ela, e ele já estava. E a Bíblia fala que ele já estava, aqui na nossa fala, na lábia dela, já tinha caído na lábia dela. Por isso que quando fala, ei, mande chamar os 450 homens de Baal, e mande chamar os outros 400 homens, já estava tudo combinado. Mas mesmo assim, Elias não se intimidou, ele foi para cima. Porque quando você está com Jesus, irmão, você coloca, pega o peito para frente, a voz, aumenta o tom da voz e vai, com medo mesmo. Ah, vocês acham que eu não estou com medo, que eu não tenho medo? Quando o César falou, vai ministrar, amor, eu falei, nossa, qual é a mensagem? João 3,16? Eu falei, meu Deus, ele está pregando o quê? O que ele está pregando? Eu fiquei até perdida na hora. E ele falou assim, vamos falar de Elias, vamos. Eu fiquei confortável. Mas mesmo assim não fico, porque é a palavra de Deus, amém? E se eu falo alguma coisa aqui que não está na Bíblia, como que faz? Aí vocês retêm só o que é bom, amém? E deixa o resto passar. Aleluia. Aqui fala da vida dessa mulher, ela estava gerando uma estratégia. Mas como diz a Bíblia, ele não tinha medo em quantidade. Ele não estava com medo quem ia vir. Ele sabia quem estava com ele. E eu quero fazer uma pergunta para você essa noite, como eu falei que eu vou fazer pergunta. Quem está com você? Quem está com você todos os dias da sua vida? É eu? É o César? É o seu líder? Ou é Jesus? Tem muita gente se apegando a pastor, a placa de igreja. Você tem que se apegar a Deus. Por isso que eu falo, eleve seus olhos para o monte, que é de lá que vem o teu. Amém. Elias não se intimidou pela vantagem do inimigo. Imagina se Elias, coloca para a gente aí 1 Reis 18, 25 ao 26. Imagina se Elias olhasse, irmãos, para a quantidade de pessoas, 850 homens. Imagina, gente, uma multidão, tudo forte, tudo armado, tudo preparado. Quero falar aqui das mulheres, o último evangelismo que trouxe, que teve aqui, que não teve, né? Foi desmarcado por conta do tempo, mas o tempo abriu e as meninas foram. Imagina se aquelas meninas tivessem se intimidado para ir para a rua. Agora eu quero fazer uma pergunta. Cadê o pessoal do louvor? É porque eu estou ministrando que ninguém está aqui dentro? Amém? É porque já deu tempo deles entrarem, né? Então, vamos continuar. Quando é mulher, irmãos, é assim. É complicado quando é mulher, viu? Amém, não tem problema não. Glória a Deus por isso. Tomara que eles estejam pegando a mensagem, né? Aleluia. Até me perdi aqui. Quando essas meninas foram para a rua, se elas tivessem medo, tivessem com vergonha de ir para a rua, de ir pregar o evangelho, porque só estavam ela. Será que elas tinham ido, tinham ganhado alguém? Se elas ganharam alguém, porque a Bíblia fala que precisa só de um, vale a pena um para Jesus. Mas você acha que não teve homens naquele grupo que olharam que estava em casa dormindo, vendo Netflix? Sim, tinham. Estavam em casa, dormindo, ou sentados no sofá, ou não quiseram levantar para evangelizar. Eles viram aquelas meninas todas indo evangelizar, mas não quiseram. Por que não quiseram? Porque teve preguiça. Porque talvez, não, já desmarcou, então foi. Amém? Imagina se Elias tivesse medo. Medo da vantagem que tinha ali diante daqueles homens. Todos armados. E ele só tinha a palavra de Deus. Pense em você. Quando você está passando por uma luta na sua casa, que está tudo acontecendo, tudo desmoronando, não tem ninguém, porque é aquela hora que falta todo mundo, é assim ou não é? Falha todo mundo. Aquela pessoa que falava para você sair do teu casamento, ela é a primeira pessoa que foge. Aquela pessoa que fala para você fechar, se tranca na sua casa, se isola mesmo, é aquela primeira pessoa que foge de você. Ela nem atende mais seu telefone. Ou isso só acontece comigo lá em casa. Gente, no tempo que eu fiquei afastada, muita gente se afastou de mim. Teve poucas pessoas, do meu dedo, aqui dessa mão, sobrou dedos, que me davam o ombro para chorar. Mas depois, teve um tempo
que eu ficava na minha mesa 3 horas chorando. Eu já contei essa história várias vezes. E o César ficava 3 horas no ombro, chorando, orando por mim numa mesa da cozinha. Você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir. E eu olhava para aquela montanha na minha frente, porque eu queria ver tudo menos ministério. Eu queria ver tudo menos a igreja. Eu peguei aversão à igreja. Mas eu olhava, o César me levou a olhar para Deus, que era de lá que vinha o meu socorro. Eu não comecei a olhar para a circunstância, não, para tamanho de montanha. Ali eu aprendi a olhar para Deus. Ali eu olhei, eu não olhava mais para tamanho de montanha, qual era a montanha que vinha. Eu estava subindo, eu não estava nem aí mais. Se eu tinha aqueles ganchos, se eu não tinha. Eu estava subindo, amém? 1 Reis 18, 25 ao 26 diz assim: Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos e prepare-nos primeiro, visto que vocês são tantos, clame pelo nome do seu Deus. Olha aqui que Deus está em minúsculo. Mas não acenda fogo. Então pegaram novilhos que lhe foram dados e prepararam, e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos. Gritavam, dançavam em volta, faziam coisas, firula, e nada do Deus dele descer, amém? Por quê? Por que acontecia ali? A vantagem daquelas pessoas. A primeira vantagem de Elias, o que ele estava fazendo? A oração. E o que eles estavam chamando? Homens, Baal, eles estavam orando pelo rei, o homem lá, a estátua, o que eles acreditavam. Por isso que eu comecei falando aqui: quem é você quando fecha a porta? Quem é você quando tudo se apaga? Porque aqui você é nosso irmão. Aqui o César tem falado de vida com Deus, de vida da família, disso, daquilo. E na sua casa, quem é você? Quando a sua mulher te perturba, seu marido te perturba, teus filhos, quem é você? Aleluia. A vantagem de começar primeiro é ter mais gente orando por você, amém? Elias não se intimidou pela falta de experiência. Elias nunca tinha vivido algo semelhante e não viu ninguém fazer algo semelhante. Elias não se intimidou em chamar a responsabilidade para si. Você tem chamado a responsabilidade para si? Como eu falei aqui das meninas, aquilo ali, irmão, foi jogada tipo aquela bola que joga no peito assim, ó, sabe? Sem saber, sabe jogar sabe? Foi o que elas fizeram. Elas foram, vou mesmo, não vamos cancelar, vamos para frente, vamos para cima. Se a gente ganhar já está válido, mas não vamos cancelar. Elas não se intimidaram porque era só mulher, amém? Às vezes nós ficamos tímidos diante de uma situação. Vamos fazer evangelismo, estou cansado, de novo, e de novo tem culto. Agora inventaram cinema. Meu Deus, não tem nada mais para inventar. Cinema na igreja, tudo desconfortável. Você experimentou vir para ver quão legal é? E por que você está falando? Amém? Elias não se intimidou pelas condições favoráveis. Talvez as condições estão desfavoráveis para você, como eu falei da cadeira. Talvez você tenha filho pequeno. Talvez você tenha dor na coluna, mas você experimentou vir? Talvez quanto tempo você não vai no cinema? Você veio ver filme de graça, pipoca de graça, coca de graça. Mas você preferiu ficar em casa. Vou lá nada neste frio, nossa Deus. Você não veio para falar, mas você olhou as situações, a cadeira se estava dura. Porque do cinema a gente deita, na minha casa eu estou deitada, olha lá, e aqueles lá, desculpa a expressão, aqueles bobos estão lá naquela cadeira dura. Mas você veio para ver? Não se intimide com as condições desfavoráveis que está diante de você. Não se intimide com o tamanho de montanha que você vai subir, ou se você vai sair na chuva, combinei algo com meu marido. Se a gente tem evangelismo, vamos esperar dar 1h para poder cancelar, porque Deus pode mudar tudo de repente, como fez nesse dia. Ele mudou tudo. A atmosfera daquele lugar foi mudado. Amém? Quando Elias começou a orar, ele falou: pode ir, vai lá, chama o povo de vocês, chama lá, dança, faz firula. Ele começou a zombar. Em outras palavras, a Bíblia fala que ele começou a zombar daquelas pessoas, porque eles oravam e nada acontecia. E chegou ao meio-dia, amém?
1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim, ó povo, aproxima-se. E Elias preparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias, como eu falei aqui, não se intimidou com as condições desfavoráveis. 1 Reis 18, do 33 ao 35. Depois arrumou a lenha, cortou novilhos em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto. Calma aí, eu quero parar aqui rapidinho, gente. Imagina, 3 anos sem água. Imagina aquele povo querendo matar Elias. Eles tudo querendo água, chuva. E ele mandou pegar jarras e jogar ali, sendo que eles nem estavam acreditando direito. Sozinho. Que loucura. Holocausto, para aqui, vamos aqui. Sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele. Fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Imagina a ousadia desse povo. Olhando, falando: é louco, é doido. A gente precisando tudo de água. E ele ali, como que fala? Desperdiçando. Mas olha o cuidado de Elias. Eu gosto muito de falar que Deus, o César tem uma fala que eu peguei para a minha vida. Deus é o belo, Ele está no belo. Por isso que eu sou chata com os detalhes. A gente está no meio da obra, mas não é porque está no meio da obra que tem que estar sujo, tem que estar feio. A gente é pobre, mas é limpinho, é tudo organizado. Amém? Tudo no seu devido lugar. Veio a outras igrejas da Quadrangular aqui, ó, já quer copiar o negócio da como que é o nome lá? Da recepção. Falou que nunca viu, coisa tão organizada. Até a minha pastora, que trabalha lá, a pastora Edida, que fez o negócio, ela falou: que coisa organizada, Leia, tudo bonitinho. Gente, tem que ser tudo com ordem e decência, porque é para Deus. Mas as pessoas não sabem que é para Deus, não tem problema, mas eu sei que é para Deus. Elias sabia o que estava fazendo, porque ele sabia quem estava mandando ele fazer. Amém? Elias não se intimidou em tomar decisões difíceis, de envolver o povo nessa decisão. 1 Reis 18:40. Aleluia. Primeira Reis 18:40 diz assim: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Quizon, fala aqui, eu gosto muito foi aqui onde Débora teve com o profeta Baraque, onde ele falou: se você for, eu vou. Eu amo, tudo aqui eu já estou, é igual aqui, ó, vamos aqui na Praça da Esmeralda. Eles se juntaram ali, aí volta Elias. Porque foi a mesma coisa. A Débora virou para ele: ó, vamos lá, vai lá, Baraque. Baraque falou assim: eu não vou não, se você for eu vou junto, mas se você não for eu não vou. Foi nesse mesmo rio onde se encontraram 2 situações muito poderosas. Amém? Jezabel, como eu falei para vocês, é um espírito de corrupção. Olha a mente de Acabe. Ele procurava aquele homem, e ele veio até o rei. Amém? Eu gostaria de 3 mulheres aqui. Deixa eu pegar mulheres muito enjoadas. Calma aí, eu vou escolher bem. Mulher bem enjoada. Chata assim. A Cauane, enjoada. A Nalva, enjoada. Deixa eu ver, conheço. A Luciana é enjoada. Vem cá, as 3. Vem cá rapidinho, vocês 3 são bem. E tem mais, que essas é um nível mais hard, assim, sabe? Podem abrir e comer. Podem abrir e comer. Amém? Está tudo dentro da mensagem, viu, gente? Eu já estou caminhando para o final. Em nome de Jesus. Podem comer. Faz uma rodinha assim, ó, tipo uma rodinha. Olha uma para outra. Assim, aqui, assim, ó. Isso, come, pode comer. Louvor, daqui a pouco vocês podem subir, tá? 7h40, ó, mais 1 minuto vocês podem subir. Vou terminar no meu horário, já estou caminhando para o final. A história de Elias, pode comer aí. A história de Elias, igreja, é muito simples, é muito fácil. Porque fala de um homem simples. Um homem que não precisou de muito.
Hoje, o César sobe aqui, ele fica uma semana, um mês orando, um dia todinho dedicado à palavra. E eu vejo que tem pessoas que ficam ali fora conversando. Eu vejo que pessoas ficam lá fora quando tem cantina. Eu vejo que as pessoas ficam por aí, ficam marcando aí. Não dão atenção a uma palavra. Quando eu falei que ele falou que seria Elias, eu queria vir, porque eu gosto da vida de Elias, que é um homem desafiador, sozinho. Amém? Eu não sou lá da palavra, eu tenho meu jeito diferente de ministrar do meu marido, glória a Deus por isso, mas não melhor e não pior, só diferente, amém? Cada um de nós temos um diferencial. Eu vejo muita gente falar de Elias, quando ele se trancou na caverna, mas eu gosto de algo muito importante, que ele ouviu, de Jesus chamou a voz dele 3 vezes. Jesus estava com ele dentro da caverna. Comeram? Tá mole? Já está um pouquinho mais mole? Agora põe na mão assim. Põe na mão. Põe na mão. Agora vira para cá. Vira lá para eles. Ó. Agora vocês vão trocar o chiclete. Troca o chiclete. Troca aí o chiclete. Troca, gente, aí o chiclete. Troca aí, uma com uma. Troca aí o chiclete. Agora come. Vocês comeram? Vocês eram nojenta. Ai, achei que vocês eram nojenta. Elas acabaram com a minha dinâmica. Elas acabaram com a minha dinâmica. Olha, achei que era... Você não é enjoada, não? Achei que você era enjoada. Olha, podia ter pegado outra pessoa. Não, Cauane, não coma não. Fica aí, Cauane. Preparei a minha dinâmica o dia todo. Ela não foi influenciada por ninguém. Sabe por quê? Sabe o espírito de Jezabel? Isso aqui só foi uma demonstração. Pode se sentar. Só foi uma demonstração. Quando alguém sai da igreja. Eu não comeria, tá, gente? Eu não comeria. Achei que a Luciana era enjoada, olha só. É que eu procurei a Alessandra aqui. Olha, achei que ela é enjoada. Por que eu dei o exemplo do chiclete? Porque o espírito de Jezabel é assim, ó. Vou mais claro para vocês entenderem o chiclete. Nossa, hoje é missionário. Eu vim só para assistir o missionário. Diz que o pastor é tão legal. Eu não estou gostando dela, não. Irmã, fica quietinha. Nossa, ela fala, né? Ui, não gosto muito dela, não. Tá bom. Aí ela vai para casa, a mensagem não pegou. Aquilo ali não pegou, aquela influência. Ela voltou no domingo que vem. Hoje é o missionário? Não é? Nossa, é o aniversário dela, né? Ela mesmo que vai pregar de novo? Não sei. Fica quieta, irmã. Mas olha a roupa dela lá. Tá legal não gosto dessa roupa, não gosto dessa cor. É mesmo, né? Tá feia essa roupa dela. Ela fala muito, eu prefiro missionário. Já pegou já tá com a influência. Mas não influenciou ainda. 3º domingo. De novo. Não, ela só vai fazer oração. Hoje eu sei, ela só vai orar. Ai, que legal o missionário nele, é legal, mas ele termina tarde, né? Ui, que credo, meu Deus, muito tarde. Ai, eu preciso acordar cedo. Não começou 6 horas para terminar às 8? E ele ainda está falando? É mesmo, né? Meu Deus, mas ele atrasa mesmo. Nossa, eu vou falar para o meu marido que eu não vou vir nessa igreja mais não. Jezabel. Ela não tinha percebido na hora. Ela não tinha percebido da roupa, ela não tinha percebido do horário, mas a influência maligna entrou. É o chiclete. Às vezes, você dá o chiclete, troca ali, ó. A outra não tem coragem de comer. Mas a outra tem. E quando aquela come, dá. Só foi um exemplo. Porque não era para comer, viu, gente? Desculpa. Mas olha como funcionou. Deu certo. Porque às vezes a gente cai. A gente cai e fala, é mesmo, missionária. A pessoa nem percebeu que acaba o culto. Gente, sabe por que eu estou falando isso? Porque tem isso aqui. Às vezes você está aqui dentro, não aconteceu nada de ruim, mas você está falando, olha, louvor, a missionária falou que o louvor estava bom, mas eles não erraram a nota, e nem do louvor você e você está falando, misericórdia, é assim ou não é, igreja? Nossa, que altar sujo, vai lá limpar, mas você nem dá recepção, por que você não veio limpar? Gente, aquela pessoa nem tinha visto sujo, mas porque você falou, ela observou, é assim ou não é? Jezabel, manipulação. É isso que acontece no meio da igreja.
Eu estou falando aqui de uma maneira mais simples, mais, sabe, folgada, mais engraçada, mas não é engraçado, é feio. Jezabel é manipuladora, é um demônio que manipula nossas mentes. Às vezes a gente está aí, gente. Eu vou falar uma coisa aqui de altar. Está sendo gravado, não tem problema. Eu fico ali, gente, como eu vejo o esforço, não é porque meu marido não, como ele se dedica para uma palavra, e eu vejo as pessoas lá fora conversando, conferências que eu vejo que os jovens se matam, vou falar dos jovens que foi a última agora, se matam para fazer as coisas, e o povo lá fora conversando. Eu falei, cara, ele nem sabe quanto que foi aquela blusa, e está aqui fora, eu queria tanta outra blusa, não pude comprar, e ele está aqui fora com as 2 blusas conversando, tipo, mais ou menos isso. E tem gente ralando e a pessoa lá fora conversando. É hora de culto, gente, é hora de cultuar a Deus. Não é hora de conversar, não é hora de ir para o banheiro, não vai para o banheiro. Por mim na igreja não tinha banheiro. Porque eu ultimamente ando pegando uma versão de banheiro. E eu tenho ido nas igrejas, elas têm falado isso. Eu tenho sentado em algumas mesas e as pastoras têm falado isso. Como o banheiro tem tomado a atenção do Filhos de Deus. Eu conheço gente que fica lá na igreja, lá dentro, irmãos, do banheiro para não ver palavra. Quem é que conhece? Eu conheço. Por isso que às vezes eu estou no banheiro, eu até peço perdão para vocês aqui, ó. Eu bato, às vezes é até alguém que está no banheiro mesmo fazendo xixi. E eu bato assim, ó, eu acho que é a pessoa que está dentro do banheiro. Eu já fiz isso. A Ju, tadinha, vai no banheiro dos homens, porque ela já desistiu. Ninguém atende mais ela. Gente, parece ser estranho, mas não é. Ai, pastora, a senhora está puxando a orelha? Não, está tudo dentro da palavra. Porque eu não posso me intimidar com coisinhas. Eu sou ousada mesmo. Quando o César falou, venha, vai lá e fala, vou porque eu sei quem está comigo. Eu sou portadora da palavra de Deus. E eu preciso trazer a verdade. A verdade vai nos libertar, como disse a Lília. Através da transparência, da verdade. Se vocês não estão gostando de algo, não gostou da hora. Missionário, meu pastor, maneira na hora. Né, Está terminando tão tarde. Braia, eu não sei cantar não, mas esse louvor hoje, todo de branco. Nossa, apesar de acertar na paleta hoje, hein? Até a Lara falou, todo mundo de branco. Às vezes acerta, né, Elvis? Gente, chega e fala para ele, para o líder. Ai, Rude, não está limpo não, posso limpar? Vai limpar você. Em vez de você estar falando para o irmão, pastor Marquinho, não está lá sujo? O pastor Marquinho vai dar recepção para você lá falar para o pastor Marcos? Fale para o Rude, fale para a Luciana, você limpa, pegue o pano. Do que você ficar falando, não gostou do negócio de jovens que teve aqui, do Cine Jovem? Leandro, sabe o que eu estava pensando? Eu tenho umas almofadas lá. E se a gente trouxesse umas almofadas de casa? Trouxesse um colchão? Procura lá uma ideia. Mas não, você preferiu, eu estou dando só exemplo, tá, gente? Falar mal, ficar ali, que aquela pessoa nem percebeu. Nós somos uma comunidade pequena, sim, graças a Deus ainda, porque nós temos promessa para essa casa, mas é por isso que eu estou alertando vocês. Quem aqui está novo pela primeira vez? Você vai voltar, hein? Eu disse que semana passada, menina, nunca acontece aquele negócio de reteté aqui. É a dona Suzy que foi chamada e aconteceu aquilo, mas nem sempre tem reteté assim não. Quem é você eu nunca vi, você é nova? Seja bem-vinda. A gente está lavando um pouco de roupa suja hoje, amém? Mas diz que a mãe é para isso. Nós somos uma comunidade pequena. A senhora também é a mãe do Cici. Seja bem-vinda. Porque a senhora foi na confraternização da célula da Celina, lá em casa. Olha como eu lembro, viu? Eu lembro das minhas ovelhas. Eu acho que a senhora vai ser minha ovelha. A senhora falou lá em casa que ia ser ovelha, hein? Olha aí, ó. Então, irmãos, precisamos, somos uma comunidade pequena, por isso temos que nos organizar igual uma casa pequena quando você muda para uma casa. Vou sair aqui um pouco rapidinho do tema. Quando eu morava lá em cima da igreja, o Leandro sabe, eu tinha em cima da TV uma hack, era uma carteira, né? E eu fui fazer um discipulado. O César falou que a gente ia morar 2 anos na igreja. E morei 7. E eu ia reclamar para o missionário, o bispo Alarone. Eu falei, bispo, eu não tenho móveis. Todo mundo invade a minha casa. E a Miss Andréa falou assim, pega desse limão e faça uma limonada. Forre um pano bonito nessa carteira. E você vai ver. Eu forrei, cheguei de Santos. Forrei um pano bonito. Na outra semana chegou meu rack. Chegou meu sofá,
eu parei de reclamar. Fechei a minha boca. Hoje eu moro numa casa. Não é minha ainda, mas é a casa que eu gosto. É a casa que eu gosto de estar ali, gente. Como eu amo a minha casa. Tem tudo como eu quero, tudo como eu gosto. Eu amo servir o meu marido. Eu odiava servir meu marido em outra casa. Para eu dar um copo de água para ele, todo mundo sabe aqui, era um sacrilégio. O César atrasava e eu falava assim: Mayra, vai lá falar para ele que estou atrasada. Vai lá, Braia. Ainda falo, tá? Braia eu falo que ele é líder. Braia, fala para ele. Eu ficava germinando intriga dentro da igreja contra o meu marido. Espírito de Jezabel, personificação de Jezabel. Algumas pessoas aqui já devem ter visto eu reclamando dele. Pode falar, irmão, já virou testemunho, tá? Irmã, não vivo mais eu, é Cristo quem vive. Hoje eu faço questão de servir Ele. É um privilégio para mim, porque eu sei onde o Senhor está me levando. Mas para isso eu tive que quebrar muito a cara. Eu olhei situações desfavoráveis, olhei. Mas Ele, como pastor, tá, gente? Não como marido, não estou rasgando um pouquinho de seda assim, mas eu tenho que falar sobre isso. Como pastor, Ele me direcionou. Leia, serve para a igreja, mas também serve para você. Se serve para eles, também serve para você. Pega e aplica, que vai fazer. Dói. Dói, gente. Está doendo, está lindo. E você colocar a faca e rasgar. Mas quando está doendo, você tira a atadura. E fala: está feio. Está feio, pastor. Cura. Ele vai falar umas coisas que você não vai gostar. A maioria delas, o César, para vocês eles falam palavra bonitinha, tá? Para mim lá em casa não, mas para vocês eles falam. Sempre tem uma palavra bonitinha. Mas ele vai colocar a medida certa. E vai te tratar, vai te curar. E vai fazer você pegar essa força que você tem e enfrentar 400, 500, 900 mil lá fora. Essa fé que nós queremos implantar em você. Porque vocês têm um pastor aqui que ele veio de 7 pessoas. Existem remanescentes aqui que cresceram, e nós queremos ver ele casado aqui nessa casa. Vem a mulher deles aqui, ó, em nome de Jesus. Que elas têm que ouvir essa história, gente. É a história, é a vida da casa da bênção. Amém? Foram 7 pessoas. E vocês estão aqui hoje, vocês que é visitante, estamos em poucos porque as pessoas ficaram com preguiça. Mas a gente tem um povo legal aqui. A nossa comunidade é grande, é bonita, é bacana. Eles só estavam com preguiça hoje. Gente, precisamos cuidar um dos outros. Vai ter evangelismo? Vamos pegar junto. Vai ter culto? Vamos juntos. Eu só não vi ontem, sexta, porque eu tinha célula. Vamos apoiar, nossa comunidade é pequena. Eu não sou jovem, e daí, irmãos? Vem aqui só ficar dormindo, só para dizer que está aqui, para dar uma força. Elias sabia que Deus estava com ele, por isso ele foi. Eu estava muito nervosa quando eu cheguei. Olha a palavra que o César falou ali: deixa Deus te usar. Eu já tinha lido, eu já tinha estudado, mas a gente fica apreensiva porque é a palavra de Deus. Irmãos, tem alguma coisa da igreja? Nos ajude. Nós somos pequenos ainda. Precisamos de vocês. Vai ter conferência, não pode pagar. Fala: ô pastor, eu não consigo pagar. Ó o Elvis. O Elvis. Eu gosto dele porque ele é carudo. Ele virou carudo. Quero ir para a conferência regional. Não quero, não paguem porque eu não quero. Gente, tinha todo mundo pagando a rodo para ir para a conferência estadual. Para Londrina. Foi ou não foi, Elvis? Todo mundo queria pagar, ele estava no carro de todo mundo. Ele foi sincero: não tenho, não quero. Talvez você quer e você não tem. Posso contar um testemunho, Teolô? Ela queria ir para o encontro. Ela não tinha como ir. Ela foi na líder dela, falou: eu quero ir para servir. Eu vi ela lá com a filha daquela menina, a menina que só chora aqui. Não veio hoje. Cara, eu vi ela para cima e para baixo. Até o César falou esses dias: a Lohane ficava cuidando mesmo daquela menina que chora. Ela foi na líder dela e falou: líder, eu quero trabalhar, servir, mas eu não tenho dinheiro. A líder dela fez uma vaquinha e pagou, e foi, serviu, foi abençoada. Nós somos uma comunidade que cuidamos um dos outros. Não somos um alcance ainda. Não somos uma lagoinha grande. Irmãos, e talvez
Se nós não vamos, talvez a gente nem vai chegar a isso. O César quer ser pastor de o máximo 500 mil. De 500 ou 1000. Porque ele quer cuidar das ovelhas dele. Ele quer cuidar, ele quer apacentar. Gente, e é por isso que a gente está caminhando devagar. Estamos consolidando vocês para criar outras e outras pessoas. Por isso que eu falei, quem é vocês quando fecha a porta, quando está no quarto? Vocês não tem que ser corruptível por mulher, por homem, por coisas desse mundo, mas não. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Todas essas coisas não intimidaram Elias, porque ele tinha fé que leva qualquer pessoa à grandeza. E ele cria que não há desafio maior que o nosso Deus. Tenho algo para perguntar para você essa noite. Qual é a tua situação? Qual a situação que você está enfrentando? Eu não sei. Quanto espinho está na sua carne aí? Eu também não sei. Qual é o tamanho da montanha? Talvez se você não olhar no pé dela, talvez se você se afastar um pouquinho e você olhar você vai conseguir. As pessoas mostram para nós o tamanho do nosso problema além do que é. Além, amém? Feche seus olhos aí no seu lugar. Somente o Senhor conhece o seu coração. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. E você também conhece. Coloque nas mãos do Senhor essa noite. O tamanho da montanha, essas escadas, esse espinho que está na sua carne, que está te martirizando, essa ferida que está doendo, que precisa pôr bálsamo de cura, essa crítica que tem te consumido diariamente. Quem é Ele que fala com você no teu secreto? Quem é você quando ouve a voz? Ei, filho, ei, filha. Você ainda está com medo, com vergonha de se expor? Irmãos, Elias, ele não ficou com medo quando Jesus chamou e falou: vá de encontro com o rei. Ele poderia falar: Jesus, ô Jesus, o senhor ficou louco? Eles querem me matar, a cidade quer me matar, está me caçando. Mas tinha pessoas ali orando por ele. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando a gente está diante de uma multidão, a gente tem medo, a gente se cala. E aquele homem não se calou. Ele simplesmente levantou a voz e falou: ei, Deus de Isaac, de Abraão e de Israel, manda chuva. E a Bíblia fala que veio a chuva. Ele é o Deus que pode curar todas as suas feridas. Ele é o Deus que pode mudar a rota da sua vida, como mudou a minha história, o meu casamento. Eu tinha um casamento ruim, destruído, que eu mesmo personifiquei em uma pessoa ruim, má, fria, calculista, manipuladora. E um dia eu olhei para Cristo e falei: eu não quero ser assim. Eu quero olhar para Jesus. E eu me fiz melhor. Me faço melhor todos os dias. Estou me fazendo melhor todos os dias. Quero ser como Elias. Quero ter a fé de Elias. Quero ganhar para Jesus com medo de perder. Eu não quero perder ninguém. Por isso hoje eu tenho medo de falar. Eu fiquei 9 meses em Eclesiastes 3. Tempo e modo. Tempo de falar e modo de falar. Como agir. Porque eu machuquei muita gente, feri muita gente. Por isso que hoje eu falo: Senhor, me ajuda. Como eu vou falar? Não me deixa ferir, não me deixa machucar. Porque eu sei que Ele tem me confiado. E eu sei o preço de uma vida, de uma alma, de uma ovelha. Que quando eu olho para Jesus naquela cruz, é como uma ovelha no aprisco, para um lado e para o outro.
lado. Quem é você? Quem é você? Olha Ele, igreja. Eu até poderia fazer essa oração, mas eu não conheço o teu coração, mas você conhece Ele também. Se lance nele essa noite. Decida daqui, sair daqui mudado, transformado. Olhar essa montanha de tamanho diferente, de perspectiva diferente. Se você olhar com perspectiva diferente, ela vai se tornar pequena diante de tanta adversidade. Ah, Jesus. Adore a Ele essa noite. Ore, cante, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Aprecie a presença dEle, contemple. Com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, dos fariseus as lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou para me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Aleluia. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é Ele? Ele é o seu Pai, Ele é o seu Deus. Ele é o Todo-Poderoso que está aqui para você, acessível ao teu coração, acessível. Toque nele, toque nele. Se achegue a Ele. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se Aleluia. entregou. Gostaria que você abraçasse alguém. Abrace alguém aí do seu lugar, pra gente finalizar diferente essa noite. Abrace alguém. Vamos finalizar com esse louvor maravilhoso. Mas mesmo assim nos amou. Mesmo assim nos amou. Abrace alguém aí do seu lado. Isso. Ei, mesmo você falho, mesmo você não merecendo, Ele te amou. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. E é por você
Jesus. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que eu vivi, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Obrigado, Senhor. A tua graça nos basta. Que nós possamos ter a fé de Elias, a intrepidez, a ousadia dele. Aumente a nossa fé. Que nós possamos continuar com o bom ânimo nesse pastor deste campo. Que nós possamos olhar todos os dias para ele e falar: Senhor, não dá o ânimo do nosso pastor, de mesmo em tantas situações, tantas coisas, ele se vai permanecer de pé. Tantos outros homens da Bíblia, figuras, se permaneceu fiel em Cristo. Quantos homens da fé, guerreiros, que se manteve de pé por amor a Ti. Senhor, que nós possamos olhar somente para Ti. Que não falte o bom ânimo todos os dias. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê uma segunda-feira cheia da graça, de vitória. Nos dê, Senhor, uma célula abençoada. Nos dê, Senhor, condições de irmos servir em nosso trabalho. Ter um serviço abençoados. Nos ajuda a levar o ID, a cumprir o ID todos os dias. Da manhã, de amanhã em diante. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No ônibus, no nosso trabalho. Onde quer que formos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes, com os olhos para o céu. Que é de lá que vem o teu socorro. Senhor, obrigado por cada ministério representado essa noite. Por cada um que se dedicou em ficar em pé, em tirar o seu tempo para vir adorar, para vir te louvar. Obrigado por cada família representada essa noite aqui, que venceu o frio, venceu a desculpa, venceu, Senhor, o cansaço, venceu o domingo. Obrigado por cada um, Senhor. Os leve em paz e segurança e nos dê uma jornada feliz. Te agradeço em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tem avisos? Um minutinho. Meu Deus, tô atrasada, né? 1 minuto.